Anexo 2, Rogério Santos de Araújo. 13 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Marília, presentes procuradores da República Diego Falhado Maranhão de Souza e Manuel de Souza Mendes Júnior. Compareceu o senhor Rogério Santos de Araújo, CPF 159-916-52791, devidamente acompanhado por suas advogadas Helene Ângelo, OAB São Paulo 130-664, e Tuane Sacuti Pistiotano, OAB São Paulo 314-898, a fim de prestar depoimentos, razão de celebração do acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro de áudio ou vídeo próprios, declarando não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento das penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo ao ditame da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 a 7, pergunta ao senhor Rogério Santos de Araújo. Os advogados presentes são suas defensoras legalmente nomeadas para assistir ao presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, afirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações de processos criminais nos termos firmados pelo Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto com suas defensoras, autoriza expressamente estar ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2, tema plantas PTA e POI-PET da CITEP, Companhia Têxtil de Pernambuco, pretende responder as questões formuladas? Sim. Ok. Então vamos às perguntas. Então eu gostaria que o senhor narrasse o conteúdo aí dos fatos relacionados a pagamentos indevidos a agentes públicos que teriam ocorrido aí no âmbito desse contrato plantas PTA e POI-PET, e esclarecer, assim, em termos leigos, o que seriam esses dois projetos, especialmente detalhar também o que é esse contrato EPC de início, por gentileza. Trata-se de um contrato, o primeiro contrato que foi assinado foi o PTA, que é um contrato que foi assinado entre a Petroquímica do Suape e a CNO, em 1º de dezembro de 2008, por 1.085.822.000.000. E depois veio o PET, o POI e o PET, que também são duas fibras originadas do que a matéria-prima é o PTA, com a CITEP, que também fazia parte da Petroquímica, com a CNO, em 1º de setembro de 2010, por 1.799.000.000. Peraí, a PTA é o contrato e o POI-PET é outro? É outro contrato. PTA é o Debrecht com? Com a Petroquímica Suape, PQS. Pernambuco. Pernambuco. Tá, e o POI-PET é o quê? Também a CNO com a CITEP. Companhia, mas tudo é no mesmo site. Isso eu queria saber. Tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo local. A Companhia Têxtil de Pernambuco está do lado da Petroquímica. Isso, do lado. E são todas duas pertencem à Petroquímica, a Petroquisa na Petrobras, que controla a Petroquímica do Suape e o CITEP. Ah, tá. Então a Petroquisa, que é uma subsidiária da Petrobras, ela controla a Petroquímica Suape e a CITEP, Companhia Têxtil de Pernambuco. Exatamente. Tá. E os pagamentos indevidos nesse âmbito estão calculados em conjunto para esses dois contratos? Foram. Foi calculado em conjunto? Foram. Porque eles saíram já... Saíram praticamente um atrelado ao outro. Ah, o segundo é atrelado ao primeiro. Entendi. Tá bom, então prosseguindo, por favor. Bom, eu fui, em início de 2007, eu fui contatado por um gerente da Petroquisa, que eu conhecia muito, ele de nome Abdallah Kurban. Hoje ele está ele E ele almoçou, eu marquei um almoço com ele no edifício da Avenida Central, me lembro do que ele gostava de almoçar ali na Avenida Central. Nós almoçamos que ele me falou que ele era gerente da Petroquisa. Da Petroquisa. Que ele me falou que a Petroquisa estava com intenção de criar, de construir um empreendimento de PTA e privado, uma modelagem privada. E
Quando o senhor fala modelagem privada, Privada seria é esse que contrato EPC aí? Não, a modelagem privada era que tivesse um controle, não da Petrobras, um controle privado. Mas esse modelo de privado, por uma série de razões, ele não foi adiante. Não foi adiante. Mas nesse meio termo, a gente já estava discutindo com a Petroquímica do Suape construir essa planta, já que ela não tinha muitos detalhes de engenharia, etc., fazer ela na modelagem de aliança. Da mesma forma que é um tipo de contratação que a gente faz quando a gente constrói as plantas para Braskem. A modelo aliança é uma parceria entre o cliente e o construtor, que você forma um grupo de trabalho junto, você discute metas de orçamento, as compras você faz junta, você define BDI, lucro, etc., tudo em conjunto, enfim, você trabalha junto. Se você tem um valor, se você atinge um valor abaixo do esperado, você tem um bônus. Se você atinge abaixo, você perde, você tem uma série de perdas. Então, esse é um processo de aliança. O processo EPC é um processo de engenharia, procurement e construção. É mais tipo, você dá um preço para fazer um determinado empreendimento, você faz uma parte da engenharia, você faz as compras todas e faz a construção com preço global. E nesse caso, a gente como estava sendo dentro do modelo privado, a gente tinha essa experiência na Braskem, a gente houve uma decisão de continuar, a gente estava discutindo uma modelagem de aliança. Mas, como eu disse anteriormente, quando nós entramos no processo e esse processo passou a ser de aliança, quem já estava dentro prospectando esse negócio era a Chain Engenharia. E o Abdala me disse, não tem um problema, que a Chain já antecipou aqui umas propinas e agora vai ficar difícil tirar eles. Aí eu até falei, mas agora... A Chain disse isso para o Abdala? Não, o Abdala que me falou. Então, a Chain, antes de assinar contrato, já tinha antecipado propina? Não, a Chain estava acho que ela antecipou uma propina para entrar no contrato que ia ser EPC, depois ele virou privado, depois voltou a ser aliança. E eles queriam fazer a construção do PTA. De que ordem foi essa propina da Chain? Não sei. Ele falou, quem foi o contrato dele? Não sei. Eu me lembro que ele falou isso. Só falou Chain? É. E a Chain, porque a Chain pagou, ela tem que estar dentro. Mas não ficou. Não ficou? Não, porque eles não tinham experiência em contrato de aliança, nada. E aí nós... E quem ganhou a obra? Nós. Sozinhos? Porque a gente fez em aliança, negociou com a Petrobras. Isso por enquanto é o contrato PTA de 2008. 2008. Aí a Odebrecht ganhou sozinho. Isso. E a Chain ficou fora. Ficou fora. E perdeu a propina que pagou. Perdeu. E aí nós continuamos... E pagou para quem? Para o Abdala por banco? Para ele pessoalmente? Eu acho que foi, que ele me falou que tinha... Eu não sei, ele talvez mais um... Ele talvez mais um grupo, mas ele com certeza. Ele com certeza. Então o Abdala Kurbant confidenciou que recebeu uma propina da Chain e no final ele não entregou o que prometeu. Isso aí. Que era a Chain dentro. Tá bom. Tá. Essa conversa então foi no Edifício Central. Em 2007. Não, a conversa com o Bidal no Edifício Central de 2007, que ele me sinalizou que ia haver esse projeto de PTA e a Petroquímica estava com vontade de transformá-lo num projeto privado. Tá. E ele falou assim, de repente você se interessa em entrar nesse projeto privado como sócio, via Braskem, que é Petroquímica, via Odebrecht. Aí eu levei isso para dentro da Odebrecht, vamos estudar isso, vamos avaliar. Aí a Braskem estudou, a Odebrecht também estudou e resolveu que não dava, uma série de razões lá,
Não houve interesse da empresa vir a participar como sócia do empreendimento, mas a gente ficou dentro como construtor por aliança, a CNO. Entendi. Aí a Chain caiu fora. Chain caiu fora. Caiu fora. Tá, então isso em 2007 a Chain teria pago para o Abdala por Não, acho que... O Abdala é um cargo bem abaixo da diretoria. É um gerente. Do Duque do Barosco, né? Ele estava na Petroquia, que era subsidiária. Então, abaixo hierarquicamente. E esse pessoal da diretoria da Petrobras sabia também dessa negociação dele? Acho que não. Ele sabia da Chain? Acho que não sei, eu não sabe esse detalhe. Tá bom. Prosseguindo, então. Bom, então. Aí a Odebrecht ganhou. Ganhamos. Pagou alguma coisa para ganhar? Não, depois que nós ganhamos, o Paulo Roberto, ele, como foi um projeto em aliança, negociado e tudo, ele apoiou muito para que esse projeto saísse. Ele pediu uma propina de 30 milhões, que nós aceitamos. Isso naquele então mesmo esquema que o senhor vem relatando, de que a propina ela está implícita nas negociações, ela vem a ser especificada e cobrada efetivamente, calculada, depois que o contrato é assinado. Isso aí. Naquele fluxo de geraxe, confiança e apoio para os próximos aditivos e novos contratos. Perfeitamente. Está nesse esquema. Está nesse esquema. Não foi fixado nada específico com o Paulo Roberto antes, não. Mas estava implícito que isso teria um acerto depois do contrato ser fechado. Perfeitamente. Tá. Como é que foi feito esse pedido? Isso aí foi no 23º andar lá da sala dele na Petrobras. Ele pediu? Nesse caso ele pediu, como foi um contrato de aliança, foi negociado, enfim, a gente tinha espaço. Aí ele resolveu tudo com você, ele falou que ia procurar o Márcio Faria também? Não, nesse caso ele me pediu, eu conversei com o Márcio e o Márcio vamos em frente. Tá, nesse caso não teve discussão de valor, ele pediu 30 e levou 30. Não. O Márcio não se reuniu com ele nesse caso? Hein? O Márcio não se reuniu com o Paulo Roberto Costa nesse caso? Nesse caso não. Tá, Tem uma divergência com o senhor, né? Não sei se ele precisa esclarecer. Desculpe, eu cometi aqui um ato falho. O Paulo Roberto, realmente, agora eu ele me sinalizou que ia pedir uma propina. E aí eu falei com ele, isso é um contrato de aliança, tem pouco espaço. Eu peguei tem pouco espaço, porque o contrato de aliança, como eu expliquei, você faz tudo conjunto com o cliente, você compra junto, faz as compras junto, tem um BDI, tem um lucro. Então, os espaços são pequenos. Aí ele viu assim comigo que eu estava meio assim, ele falou assim, olha, eu vou ter um compromisso em São Paulo e vou conversar, e vou encontrar o Márcio. Eu vou tentar encontrar com o Márcio. Aí eu adiantei com o Márcio. Falei, o Márcio, Roberto vai te procurar o Roberto, e eu não me lembro se eu adiantei para ele que ele estava pensando. Eu falei, olha, ele está pensando aí numa faixa aí, não me lembro se eu falei isso com ele. 30 milhões seria na faixa de 3% do valor do contrato? Não, mas depois do PTA ali. Se juntar os dois, dá mais, né? Se juntar dá 3 bi, 1%. Mas o PTA foi fechado em dezembro de 2008. Mas depois quando entrou... E o outro foi fechado quase 2 anos depois. Mas aí em setembro de 2010. A gente manteve essa propina para ele. Tá, mas nesse momento aqui já tinha o cálculo de orçamento do POI-PET também? Não, mas a gente tinha uma noção que são 2 plantas, seria um valor... Mas aí vocês calcularam a propina, aí o valor, aí os 30 milhões, considerando um outro contrato que vocês nem sabiam se iam ganhar? Não, com a perspectiva que ia sair. A gente aí apostou nesse risco. Então peraí. Então, o Paulo Roberto pede 30 milhões após a assinatura do PTA. Do PTA.
E aí, quando ele pede 30 milhões, que daria 3% do PTA, ou 1,5% considerando os dois contratos juntos, aí 1% considerando os dois contratos juntos, vocês aceitam pagar como que se adiantando já a propina do próximo, é isso? Mas, valeria pelos dois. Correndo risco. E aí, sem saber se ia levar ou não o próximo. Mas com muita chance que a gente sabia que ia sair. Porque já estava pagando a propina. A gente estava no mesmo local de instalação do PET, do PTA, do POI-PET. Aí nós topamos, quer dizer, o Márcio, no caso aí, ele deu sinal verde. E aí eu fiquei um pouco à margem da negociação desses 30 milhões. Tá, e aí o Paulo Roberto indicou algum operador intermediário? Não, nele ele pediu para me procurar o Bernardo me deu a conta dele. Então, o Bernardo é operador do Paulo Roberto. Tá, aí o Bernardo deu a conta, você passou para quem? Passei lá para o César, E aí seguiu os trâmites da Odebrecht para pagar. Aí o César se entendeu com o Bernardo e fez o pagamento. Isso. Não, o César não se entendeu com o Bernardo. O César pegou o número da conta que eu tinha dado para ele e mandou para frente. Tá, entendi. Ok. Aí começou aí pagou 30 milhões. Aí teve uma segunda pedido de propina de 20 milhões, é isso? Não, aí é o seguinte... Do Djalma? Não, aí é o seguinte, o Paulo Roberto, ele era o presidente do conselho da Petroquisa. A Petroquisa tinha uma diretoria. Tá. Então ele sozinho no conselho não conseguia aprovar tudo. Então, o senhor quer dizer que a propina dele não bastaria por si só. Então tinha que ter uma alavancagem aí, um apoio do pessoal de baixo, da diretoria, da gerência. Da Petroquisa. É quem que entra em cena? Aí que entra em cena vários agentes, o Djalma e o Abdala. O Abdala é falecido. O Djalma estava na Petroquisa nessa época. Ele era o que da Petroquisa? Gerente. Gerente tipo diretor lá. A Petroquisa tinha uma outra estrutura diferente da Petrobras. Ele era abaixo do Abdala? Não. Ele quando assumiu lá o cargo de gerente, o Abdala já estava praticamente adoentado, não andava bem, sabe? Ele ia trabalhar, ele teve câncer, então ele teve assim Paulo Abdala. Tá, e aí quem mais entra em cena? Então, o Glauco, o Maurício Guedes, que o Glauco e o Maurício Guedes era da área de engenharia que fazia fiscalização, que era o pessoal que acompanhava a obra. O Glauco e o Maurício Guedes eram da Petroquisa ou da Petrobras? Da engenharia. De onde? Da Petrobras. Da Petrobras. E por que eles fiscalizariam a obra da Petroquisa? Eles não é fiscalizar, eles acompanhavam e faziam a gestão do contrato. E eles tinham assento no Conselho de Administração? Não, era meramente como se fosse uma empresa, como se internamente eles fossem subcontratados para fazer o gerenciamento, a fiscalização. O Glauco e Maurício são engenheiros da Petrobras. São. E o Paulo Aquino? O Paulo Aquino era presidente da Petroquisa. Então ele também entrou no pagamento? Entrou. Tá. E aí como é que foi? E de onde surge? Quem que fala que a Odebrecht vai lá na Petroquisa e oferece para esse grupo? Vem uma demanda, via alguém? Como é que... Não, aí eu fui conversando com cada um deles e para a gente montar essa estrutura. Como cada um deles? O senhor ia na sala de um, depois na sala de outro? Eu encontrava no restaurante. Aí a gente foi um a um. E como é que funcionava, por exemplo? O senhor chamava o Glauco para conversar, ele falava que o Maurício tinha que estar também? Não, eu não falava, cada um independente do outro. O senhor via quem era principal e ia chamando? E aí falava o que era, vamos ver, como é que era? Tem esse projeto aí e tal, buscar uma oportunidade para a gente trabalhar junto aí com mais abertura e tal. Especificamente, então, Djalma Rodrigues, o senhor lembra da conversa? Como é que foi? Onde que foi? Não me lembro assim, foi num restaurante. Aí o senhor propôs? E ele falou o quê? Falou ok, vamos em frente. Discutiu valores? Discutir valores, mas aqui eu não me confundi um pouco
que eram muitas pessoas, eu tinha posto 20 milhões aqui, não está até correto, é bem mais do que isso. Que o 20 milhões é só para o Djalma. Nas suas anotações, então o senhor estimou 20 milhões no global, mas é mais que isso, então. Porque o 20 milhões daria só para o Djalma, Jabuti. O Djalma é o codinome Jabuti. É. Ele foi o que mais recebeu? Ele foi... Não, o Paulo Roberto recebeu mais, né? 30. Tá, o Paulo Roberto deu 30. É. Tá, e o Djalma é o Jabuti. Isso. Recebeu na faixa de 20 e pouco só para ele. É. Tá, segundo os sistemas da Odebrecht, que a gente vai ver depois. Isso. Tá, e aí, então, fechou com o Djalma, aí procurou o Glauco. Procurei o Glauco também numa linha de... Vamos Para acertar. acertar, para a gente... E o interesse era qual? Era oferecer o dinheiro em troca dele? Dele buscar aditivos, enfim, de facilitar aditivos, de tentar melhorar, a gente melhorar o resultado da obra, enfim. Melhorar o resultado da obra significa o quê? Ter um aditivo, reconhecer alguns pleitos. Tá. E o Maurício Guedes? O Maurício Guedes era um... Como é que foi a conversa com ele? Ele estava entrando nesse circuito, eu tinha pouco contato com ele, ele era, na época, ele era o chefe passou a ser chefe do Glauco. O Maurício era o chefe do Glauco. Passou a ser, antes não era o Fernando Biar, depois ele assumiu. E aí ofereceu propina para o Maurício Guedes, e ele aceitou também? Aceitou. Depois ele se arrependeu, eu vou contar a história aqui. Depois o Maurício Guedes se arrepende? Se arrepende. Porque ele não costumava receber propina. Depois eu vou contar aqui mais na frente. Tá. E o Paulo Aquino, como é que foi? O Paulo Aquino também, ele era presidente e era importante ele no sistema, porque ele era da presidência da Petroquisa. Então, marcou para o subir encontro? Ele marquei o encontro, conversei com ele. Onde foi esse encontro, lembra? Eu não lembro de que foi esse encontro, não. Não foi... Mas e a conversa, você lembra da Não, a conversa do Paulo foi essa, você tem uma oportunidade aí de fazer uma poupança no exterior e nos ajudar aí, eu te ajudo, foi nessa linha. Tá. E já saiu com um valor em milhões fixado também, não? Eu acho que deu uma indicação que a gente podia... Da ordem de grandeza. Da ordem de grandeza. Eu não estou lembrando quanto foi para cada um, mas quero saber assim, se já saiu da conversa, já saiu com a ordem de já grandeza. sabemos se era 1 milhão ou 8 milhões. Já saiu. Já saiu? Já saiu. Tá. E como que seria operacionalizado esses pagamentos? Eles indicavam um operador? Como não, por exemplo, no caso do Djalma, ele tinha uma conta com o Davi Arasi. Tá, então Djalma via Davi Arasi. Então o Odebrecht deposita na conta do exterior via Davi Arasi. Com a conta que o Davi Arasi abriu para ele. Aí Fala rapidamente do Davi Arasi nesse anexo. Davi Arasi, ele era do Israel Discount Bank, e a representação do Israel Discount Bank fechou no Rio, e eu conheci ele através de um corretor, que ele estava vendendo nas salas, e eu não tinha interesse nenhum, tinha interesse nas salas. Aí depois vi que ele era representante de banco, ele ia abrir um escritório dele próprio, representando além representando outros bancos, e aí eu passei a conhecê-lo. E aí eu usava ele, usei ele com o Djalma, com o Duque, com... Ele fazia a mesma função que o Bernardo Frei Burral. E nesse caso do Djalma, o senhor lembra se foi uma conta em nome próprio do Davi Arasi ou ele abriu uma conta? Não, ele abriu uma conta. Para o Djalma. Foi direto para a conta do Djalma. Tá, e o Abdala Corban, você lembra como foi o pagamento? Abdala, não lembro assim, sabe? Tá. E o Glauco, como foi o pagamento? O Glauco eu pegava as contas com o Bernardo. Glauco era Bernardo. E o Maurício Guedes? Maurício Guedes, ele se arrependeu, ele tinha aberto uma conta no Société Générale. Chegou a abrir a conta? Chegou. E aí, numa das reuniões que eu fui lá conversar com ele de rotina,
sobre os outros projetos. Ele me disse que estava muito arrependido, que não queria que fizesse ligação dele com propina. Mas ele se arrepende antes do dinheiro cair na conta dele ou depois do dinheiro cair na conta dele? Depois que começou a cair. Depois que começou a cair. Aí ele viu o dinheiro e se arrependeu. Aí E aí o que ele te fala? ele falou que estava muito arrependido, que não queria que fizesse ligação dele com recebimento de propina e tal. Aí eu fui no Davi e falei, ô Davi, vamos ver se a gente consegue. Eu estou com esse problema do Maurício Guedes. Contei a história para ele. Sabe que você não consegue abrir, você ter uma conta aí em seu nome? Ele manda esse dinheiro para essa tua conta. Para tirar a propina da conta do Maurício. Aí ele abriu uma conta, ou tinha uma conta. Em nome dele, Davi Arado. Eu não sei se abriu o nome dele ou abriu o nome de outra pessoa, mas ele disse que ele arrumou uma conta. Não era nem no nome do senhor, Não. Nem de um outro beneficiário. Não. Tá. E aí ficou. E aí tirou o dinheiro da conta do Maurício? Tirou o dinheiro da conta do Maurício e mandou para essa conta. Certo. E quem que era o favorecido dessa conta? Eu tenho quase certeza que era o próprio Davi, que era o BO da conta. Beneficiary Owner, né? Certo. Mas aí a que título? Ficou lá meio que... Não, tá lá. Tá lá? Tá lá. Ficou meio que guardando para propina futura. O Davi não podia usar também. Também não. O Davi podia até usar, que era o BO, né? Mas o combinado era que ele não usaria. Eu não perdi o controle, não sei mais. Está lá na conta com ele. Então tem um dinheiro que saiu da conta do Maurício Guedes, foi para a conta de Davi Arasi, para limpar a conta do Maurício. Para limpar ele, né? Foi um arrependimento total? Zerou a conta do Maurício? Zerou. O Maurício no final saiu com 0 de propina. Tá. Isso significou alguma mudança de conduta com ele? Ele mudou a relação com o Não, ele até agradeceu, porque ele estava tão angustiado, que aí foi uma forma de eu ajudar ele. E a sua percepção foi o quê? Foi um arrependimento de consciência? Mas de consciência, eu tenho impressão. Não teve nenhum fator externo, uma investigação? Não teve nenhum fator Foi espontâneo? Externo, foi espontâneo. Ele não se sentiu bem com a propina e devolveu? Tá. E o Paulo Aquino? O Paulo Aquino ele abriu uma conta no Société Générale e aí... Auxílio de quem? Eu ajudei ele e quem aprovou essa entrada dele no Société Générale está até aqui, Marcelo Lambertini. Marcelo Lambertini. Quem que é Marcelo Lambertini? É o diretor do Société Générale do Uruguai. Ele mora onde? No Uruguai? Ele mora no Uruguai, mas ele é diretor do banco Société Générale. Como que o senhor conhece esse Marcelo Lambertini? Eu conheço que ele vem sempre ao Rio e... Onde o senhor conheceu ele inicialmente? Eu conheci ele no Rio. Como? Conheci ele... Quem me apresentou ele foi eu aqui não estou lembrado como é que eu cheguei no Marcelo. Deixa eu ver se eu me lembro aqui como é que eu cheguei no Marcelo, porque eu não estou lembrado como é que eu conheci o Marcelo Lambertini, que é o diretor do banco que vinha sempre ao Rio. E eu até pus aqui os telefones dele, que ele é o responsável por essas contas. Mas em que época que o senhor começou a ter relação com o Marcelo Lambertini? Deixa eu ver aqui. Foi na época de 2009, 2010. Então era recente seu conhecimento do Lambertini. O senhor não se recorda onde é que foi? Não, como foi? Algum intermediário apresentou? Ou o senhor quer dizer? Não estou lembrado aqui como é que eu conheci o Marcelo, não. Filha, deixa eu dar uma pensada mais. Tá, vai pensando no final, a gente tenta lembrar. Bom, então o Paulo Aquino abriu via Marcelo Lambertini. E a conta dele é Société Générale, quando o senhor fala, é Uruguai ou é na Suíça? Na Suíça. Tá. O Marcelo ficava no Uruguai, mas a conta... Ele vinha sempre ao Brasil. Mas a conta que o Marcelo Lambertini abre para o Paulo Aquino fica na Suíça. Na Suíça.
Ok. Está bloqueado, inclusive, eu soube. Está bloqueada também. Tá, então Paulo aqui, só para sintetizar então. Djalma Rodrigues faz a operação Da Via Arad. da Via Arad. Abdala, Abdala não lembro o que ele fazia, porque ele como já estava. Começou a. Nem sei se ele recebeu. tá, Ele andou de câncer, faleceu. Glauco com o Bernardo. Glauco Bernardo, Maurício Guedes, O Maurício Guedes se arrependeu, botou a conta no Davi Araz, e Paulo Aquino via Marcelo mas Lambertini. Bertini. Ok. E o Paulo Roberto Costa, que você tinha falado, via Bernardo. Via Bernardo. Tá. Então, e aí sai então 30 milhões para o Paulo Roberto Costa e depois um lote que o senhor estima maior que 20 milhões de reais. Maior, bem maior. Depois fiz aqui uma avaliação, deu 63. Tá. E o benefício recebido por todos eles, cada um no seu âmbito de atuação, era facilidades em aprovação de projetos, aditivos, era isso? Exatamente. No trato com a Odebrecht. Isso. Tá, agora só voltando ao começo. Então, 2008, assina o PPA. E o POI-PET? O POI-PET ganhou de novo? Ganhamos em aliança. Confirmou que Confirmou. a expectativa? Confirmou. E os contratos foram executados nesses valores mesmo? Foi nesses valores e continua dentro desse esquema. E aí não teve propina nova? Não, isso é o global. Já estava calculado. Já estava calculado. E teve facilitação para o Odebrecht ganhar esse segundo? Não, porque era uma aliança, a gente já estava negociando e a facilitação foi não pôr em concorrência. Qual a diferença entre o contrato EPC e o contrato aliança? O EPC é um contrato que você dá um custo, um preço, embute lá as suas contingências e tudo, e, teoricamente vai sair por um preço. Se você fosse contratar você contrata uma unidade, você dá lá a tua engenharia básica, a empresa tem que detalhar aquela engenharia, fazer comprar os equipamentos e construir. E no final, teoricamente, tem que entregar pelaquela empresa. Entrega a chave. O outro não, é aliança. Você é o cliente, eu sou o construtor. A gente senta junto e faz um orçamento junto, a gente faz as compras junto, a gente faz uma previsão de custo de mão de obra junto, a gente define o BDI. Usa dinheiro dos dois? Hein? Usa dinheiro dos dois ou só do cliente? Não, usa o cliente, a gente apresenta as faturas de mão de obra e o cliente vai pagando, tem os BDIs definidos. O cliente é como se fosse um co-construtor. Um co-construtor. Mas aí põe o lucro e tem umas metas de se você consegue atingir aquela meta, que o cliente fique satisfeito, abaixo, você tem um bônus por ter economizado. Se for acima, você tem penalidade. Para aproveitar essa distinção sobre técnicas de contratação, a opção, nesse caso, pela contratação em regime de aliança, beneficiou de alguma forma a Odebrecht? Olha, de alguma forma sim, porque a gente eu diria que no Brasil, a gente é uma empresa, talvez seja uma única empresa que tem essa experiência de construção de aliança. Por quê? A gente tinha uma empresa na Inglaterra chamada, esqueci, SLP, e lá na Inglaterra se fazia muito contrato de aliança, se chamava de alliance. E a gente ganhou essa experiência e trouxe para o Brasil e começamos a fazer as nossas plantas petroquímicas em regime de alliance. E dava certo. Agora é difícil, porque os dois têm que confiar muito no outro. Você como ele, acho que o doutor Diego até usou uma expressão boa, você é um co-construtor. Então você tem que ser um cooperativo com o construtor. Você não pode ficar na posição de fiscalizador do que ele vai fazer. Você tem que ser, vamos dizer, parceiro. Deixa eu insistir na minha pergunta inicial. A opção pela contratação em regime de aliança permitia que houvesse competição? Havia mais alguém no Brasil que, na modalidade de aliança, pudesse realizar essa obra ou era só a Odebrecht mesmo? Eu diria que praticamente era o Odebrecht.
praticamente a opção pelo regime de aliança direcionava isso aqui para o Odebrecht. Mas Está correto? está correto. Está correto. Perfeito. Então eu vou te fazer outra pergunta agora, sendo que isso é correto, como você afirmou. Você negociou com alguém que a opção fosse pelo regime de aliança? Não. Você não conversou com ninguém? Não, pelo seguinte, foi até uma consequência natural. Por quê? Na medida que o projeto teve uma perspectiva de ser privado, e nós íamos ser um dos sócios, ou via Braskem, ou via a própria Odebrecht, a gente já optou por fazer aliança, que era a experiência que a gente tinha. A gente quem? Nós, junto à Petroquisa, com outros sócios que a Petrobras tinha para esse projeto. Vamos lá. Teoricamente, processos licitatórios teriam duas fases, uma fase interna e uma fase externa. Na fase interna, a Odebrecht agora não deveria nem se meter. Né? Isso. Então, é por isso que eu estou perguntando aqui. Como foi decidido que se daria na forma de regime de aliança? Você discutiu isso com quem? Não, nós levamos isso para dentro da Petroquisa como seria quem? A Odebrecht. Levou o quê para a Petroquisa? Fizemos várias apresentações mostrando a eles os benefícios, a experiência que a gente tinha na construção de plantas petroquímicas, dizendo que se não fosse uma coisa interessante, a gente não fazia. A gente não fazia para nossas próprias plantas. Demos vários casos de sucesso que a gente teve na Inglaterra e tinha no Brasil, na Braskem. Aí conseguimos vender essa modelagem. Claro, a modelagem que só você podiam realizar. É claro que como a gente, Paulo e tudo, estavam ajudando a ser aliança, que já tinham visto que a gente era o único que podia fazer assim. Em algum momento isso foi discutido com o Margalo? De aliança? Eu cheguei a comentar com ele que a gente tinha tanto é que ele falou, olha, isso aí não vai ter que tirar Chaim, porque eles não conseguem propor ou construir essa planta num regime de aliança, eles não têm experiência. Aí foi uma forma também que a gente tirou eles do processo. Tá bom. Lembrou de conhecer o Marcelo Lambertin? Dá aqui mais um. Estou com uma dúvida aqui na. Dá mais um tempo aí para mim. Tá bom. Eu queria repassar agora os documentos aqui, ó. Cabeça. 2A e 2B. Os documentos comprobatórios. Tem planilha esse? Tem planilha. Tem planilha. Tá. 2C, na verdade. Tá. Espera que eu tenho uma versão de baixa resolução, só um segundo que eu vou abrir outro. Aqui. Tá, eu vou exibir para o senhor agora uma planilha na tela do computador que você está vendo aí, que é uma planilha consolidada com alguns valores de 2008, 2009, 2010, 2011, relacionado a contrato PT-Apoio. Em primeiro lugar, eu queria que o senhor relatasse o que é essa planilha, o que ela traz na sua descrição e quem elaborou essa planilha com dados do quê? Essa planilha, ela contém dados do programa Drausos da empresa, do Departamento de Operações Estruturadas. Esse departamento era encarregado pelos pagamentos das propinas. Exatamente. E ele foi arrumado, aí, foi consolidado, a melhor formação obtida até o momento
pelo nosso financeiro César Rocha, que pegou essas informações lá. O seu ponto de contato para personalizar pagamentos por esse setor era o César Rocha. É, Era a sua porta para esse setor. isso. E Dali lá para dentro, frente. o senhor não sabe como fazer. Não. Tá, tudo bem. Então não foi o senhor que fez isso, foi a César Rocha, alguém da Odebrecht que preparou isso aqui. Isso. Tá. Nós temos alguns codinomes aqui. Eu queria que o senhor relatasse se o senhor tem conhecimento de quem seriam esses codinomes aqui. Certo. Prisma, quem que é? O Prisma é o Paulo Roberto, Prisma 1 e 2. Prisma Paulo Roberto. Prisma 1 e 2. Tá. Prisma 1 e Prisma 2. E Jabuti, quem que é? O Jabuti é o Djalma. Jabuti, E Jabuti, e também tem esse Jabutizão aí. Jabutizão é o Djalma também? Hein? É o Djalma. O Jabutijão é o Djalma. O senhor não sabe se é específico para ele ou ele dividia com alguém? Não sei. Tá. E Jabuti Off também seria associado ao Cadê o Djalma? Jabuti Off aqui? É o Djalma exterior. Jabuti Off é exterior. O de off de offshore. Tá. A Jabuti e Jabutizão foram pagos no Brasil. Rua da Quitanda, você sabe o que tem na Rua da Quitanda? É um doleiro lá que ele pegava aí, mas esse do Paulo na Rua da Quitanda, eu não estou reconhecendo isso não. O Paulo recebia em dinheiro no Brasil, não? Não, nunca tive essa informação. Essa aí eu não... Então, a Rua da Quitanda era um jeito que a Odebrecht operacionalizava o pagamento em espécie no Brasil. É um dos pontos, né? Às vezes entregava nos endereços que a pessoa pedia. Hotéis em São Paulo induz o quê? Que teria sido uma entrega de 1 milhão. Pois esse hotel em São Paulo também eu não tô conseguindo relembrar isso. Certo, mas... E Não, mas o senhor consegue relembrar porque o senhor operacionalizava isso? Não, é o senhor que pegava a mala de dinheiro? Não, eu não. De jeito nenhum. Tá. E QEC? QEC eu não sei o que é. Sinceramente, não sei. Tá. Pode ou não ser algum desses que o senhor citou aqui? Eu acho difícil. Não, Maurício Guedes era jogo. E o jogo não aparece aí. Maurício Guedes era jogo. Tá. E o Paulo Aquino tem nome? Paulo Aquino era Lagoa. E eu estou achando que houve um erro aí e virou peixe. O Paulo Aquino era... O Paulo Aquino pode ser o peixe. Suspende uns minutos agora, assim. O senhor não tem certeza disso? Não. Tá bom. E o queijo? Então, eu achei que é ele, é o Paulo Aquino. Que de Lagoa virou peixe. Não, e o queijo? O queijo é o Glauco. Queijo é Glauco. Com certeza. Tá. E Prisma volta a ser o... Prima 1 e 2 é Paulo. Tá. Essas empresas aqui te dizem alguma coisa? Madison? Não. Quinos? Não conheço, assim. Recife e 350 Recife é o endereço, talvez? Talvez. Tá. Kenwick, uma empresa, uma offshore, diz alguma coisa? Não. Offshore Espada, te diz alguma coisa? Não. Palmville? Não. Capeland? Não. Maher? Não. Crown? Não. Sun? Não. Tá. Jabutipol, que está escrito aqui, isso significa alguma coisa?
Eu não estou aqui, não estou diagnosticando aí essa terminologia, não. Tá. E esses pagamentos se estenderam 2008, 9, É porque 10, emendou o PET 11, POI. O PTA, PET POI. 12, 13. É. Então se estenderam aí por 5, Não, porque 6 anos. porque o contrato começou e depois emendou com o outro, né? O PET, como é que é? PET POI. O PTA emendou com o PET POI. Isso. Tá. E aí aparece no começo que não está na história, é o Capu aparece aqui. Você sabe quem é que é o Capu? Não, Essa Offshore Spider aqui. não. Tá. Jabuti Offshore, ok. Bom, então consolidando, Jabutizão somado com Jabuti Off, teria dado aí 28 milhões de reais, é isso? Não, eu estava reconhecendo aqui o Jabutizão, o Jabutizão 13.300 Jabuti reais, e 8.500. o Jabuti Off. Tá. E o Jabuti Reais eu não estou lembrando dessa Jabuti Reais. Então eu estou aqui com uma conta de Jabuti em torno de 20 milhões. Tá. A sua conta de Jabuti seria 20 milhões. Isso. Aqui estaria dando mais. Estaria dando mais. 28 milhões. 24 mais... Tá. 28. O QEC 6 milhões, quem é? Não sei. Tá. O peixe, você acha que Eu acho que é a Lagoa. Como é que chama o cara lá? O Paulo Aquino. Paulo Aquino. Tá, 10 milhões e 900. Isso. O queijo, O queijo é o Glauco. é o Glauco, 2 milhões e 400. O Prisa Paulo Roberto, Isso. que aí dá os Prima 1 e 30 2. milhões. E o Capu, Eu 17 também não estou milhões. diagnosticando isso aí. Tá. Ok. E aí a gente tem aqui as anotações das contas, das offshores, na sequência a gente tem alguns extratos bancários. Os extratos o senhor reconhece? O senhor produziu os documentos? Não produzi. Banco E nem nunca tive acesso aos documentos. Banco Credit Corp no Panamá, Não conheço. extratos bancários atestando transferências, não sabe, não conhece. Não. Tá. Meio Bank, Antigua. Não. Uma série de extratos bancários Não que conheço. evidenciam e comprovam aquelas transferências que estão na tabela. Esses extratos estão do setor lá da Odebrecht. Setor de operações estruturado. Tá. Ok. Então isso aqui comprova então as transferências relacionadas a esse contrato que o senhor disse aqui. Alguma pessoa deixa eu ver. Tá. O Davi Arazi, se ele leva alguma coisa, é como comissão pelo serviço dele de alguma transferência aqui. E também por ter emprestado o nome dele para aberto aquela conta para ele, para o Maurício Guedes, também ele tem um caso que abriu para o Duque, depois lá na frente tem aí no TUC, eu vou falar sobre isso. Tá. Tá bom. Pode ser? Mais uma pergunta? Não. Advogado, alguma pergunta? O senhor quer complementar alguma coisa? Não. É isso em relação ao que foi questionado aqui, os principais pontos desse contrato. Ok, então, encerrando a de colaboração. Agora